Ontem tivemos esta confirmação aí que já tá na tela do Dudu rescindindo o contrato com o Palmeiras, num acordo que chegaram as duas partes. Mas acho que o que mais chama a atenção dessa notícia, porque isso já estava sendo falado, né, nos últimos dias, é a forma como isso é anunciado, assim, meio uma nota, uma coisa meio fria, achei. Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nessa quinta, o famoso ontem, a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o maior campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde nesse século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história do Palmeiras, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída como a nossa camisa. Você sempre fará parte da família Palmeiras. Essa foi a nota. Pode ser que o Dudu... pode ser não, né? Muito provavelmente o Dudu vai jogar em outro clube do futebol brasileiro. Cruzeiro, provavelmente. Ainda assim, cara, se ele fosse pro Corinthians, eu poderia entender. Pro São Paulo, pro Santos. Mas Santos fez proposta. ele não vai jogar num rival, pelo menos essa não é a tendência, né? Não é uma nota fria, uma história tão grande, tão longa, tão bonita, tão vitoriosa. Só essa notinha? Eu acho. Por tudo que esse cara conquistou, nós estamos falando de 12 títulos, né? Nós estamos falando de um cara tetracampeão brasileiro, bicampeão da América. Vimos ele ali ao lado do Ademir da Guia, chegando à marca de conquistas do Ademir da Guia. É o maior ídolo de uma boa parte aí de palmeirenses, né? De uma geração, principalmente mais nova de palmeirenses. Eu acho que faltou. Eu entendo que exista um processo de desgaste, eu entendo que a situação no meio do ano, ela acentuou isso, Total. né? A ponte que existia entre Dudu e a Leila Pereira, ela foi praticamente destruída com aquele episódio do Cruzeiro no meio do ano, mas a instituição ela está acima das figuras, dos mandatários que são transitórios, né? Eu acho que a Leila Pereira, como presidente do clube, ela tem a sua importância para a história do clube, mas ela é passageira. Acho que realmente os que são eternos são os ídolos que conquistam os títulos. Eu acho que o Dudu vai passar como carne e osso, mas na história do Palmeiras ele não passa. Na história do Palmeiras ele fica registrado como um dos pilares de uma das mais vencedoras eras do clube. Eu até entendo que na reta final, com o time ainda brigando pelo título brasileiro, o Dudu não tendo mais o status de titular absoluto, você pensar num jogo de título e tal, eu entendo que não tinha nem clima, nem foco para isso. Acho que o foco tinha que estar na perseguição ao Botafogo. Né? Até a antepenúltima rodada, o Palmeiras estava liderando o campeonato e tinha um jogo-chave ali. Não dava muito para pensar nisso. Mas eu também acho que foi uma despedida abaixo daquilo que o Dudu construiu com a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que ele buscou essa despedida. Quando no meio do ano acontece o que aconteceu, que ele acerta com o Cruzeiro, que o Cruzeiro anuncia o Dudu, depois por pressão da torcida, que teve na casa dele, ele recua, e ali a Leila, ela é muito clara, dizendo que não vai ter renovação, que ela não quer mais o Dudu, o clima acaba para ele. E nessa reta final, nem jogar ele jogou. Foram 19 partidas do Dudu no ano, nenhum gol e nenhuma assistência. Então, assim, a saída, se você olhar os números... o Dudu também não agregou. Nada. Voltou de um LCA, de um ano fora e tudo, mas realmente e não aquilo agregou. ficou muito arranhado, muito arranhado. O próprio Abel perdeu a confiança no Dudu, é a impressão que a gente tem de longe. Dudu é o ídolo do Palmeiras, isso ninguém vai tirar, mas a saída ela é melancólica, muito por aquilo que ele fez esse ano. Hoje quando tava vindo pra cá, eu fui pegar o elevador na minha casa, e aí saiu o meu vizinho de porta ao mesmo tempo, e a gente pegou o elevador junto. E ele é palmeirense, eu sei porque eu ouço os gritos, né? E aí eu falei, pô, e aí o Dudu tá saindo e tal. Aí ele falou, nossa, meu filho tá indignado. O filho dele tem 27 anos. O cachorro do meu filho chama Eduardo, por conta do Dudu. Me ligou desesperado. Pai, o que eu vou fazer? Como é que vai ser o nome desse cachorro agora? Aí a mãe disse, Rony. Mas que também pode estar saindo. O nome do cachorro pra Rony, aí ele vá falar que Rony o quê? Maravilhoso. Mas assim, independentemente, eu acho, desse clima azedo que ficou em 2024, ainda assim, merecia uma despedida legal, vai, total. Bianca. Mas Assim, que tudo tipo bem de que não fazer despedida? no jogo. Não. Que tipo de despedida vocês imaginam? Cara, junta todos os troféus dele. É isso, eu vou trazer umas aqui, umas situações.
Primeiro que eu entendo quando o Jorge fala que não era uma situação, né? Porque realmente o Gabigol estava se despedindo do Flamengo, mas não era um Flamengo brigando pelo título. O Jeromel estava se despedindo do Grêmio, mas não era um Grêmio nem perigando cair e tal. Então são situações diferentes. Mas em tempos de redes sociais, as redes sociais do Palmeiras poderiam ter conversado, falado mais sobre o fim de uma era, porque é o fim de uma era, né? É um dos maiores. Vencedora. A Tainá fala de um cara de 27 anos que bota o nome do cachorro de Eduardo, mas tem toda uma geração dessa idade para baixo que tem no Dudu talvez o maior nome, a maior referência em termos de idolatria. E eu vou ao encontro do que o Jorge fala também sobre a instituição Palmeiras e o que a instituição Palmeiras fez pelo Dudu e o Dudu fez por ela são muito maiores do que qualquer rixa Dudu Abel, Dudu elenco, Dudu Leila, qualquer coisa. Que aconteceu no meio do ano, de junho até aqui a relação tá arrastada, não se cumprimenta, não importa. Importa que um dos caras mais vencedores da história, que mais vezes vestiu essa camisa, tá se despedindo e tem que haver sim uma homenagem que dê o tom dessa despedida, né? A altura de tudo o que foi a história entre Dudu e Palmeiras. Então eu acho assim, pode ser no dia seguinte. Vamos se reunir todo mundo no CT, fazer uma coisinha rápida, Você podia ter feito até antes da sexta-feira e divulgar na segunda. Porque todo mundo sabia, né? Tava um clima de despedida no ar. Eu acho difícil. Não, beleza. Agora, a torcida poderia ter feito um mosaico. A torcida do Palmeiras toda hora faz mosaico. Fazia uma graça ali de Dudu, aquilo ali não ia impactar no resultado do jogo. Se o Palmeiras perde o título, não ia virar chacota, não ia virar meme, não tinha nada a ver. E ele ficou muito pela pressão da torcida no meio do ano. Entendeu? Então eu acho que sim. Clube e as mídias sociais, especialmente do clube, poderiam ter feito algo mais bonito. 2 dias antes, no vestiário, reúne todos os jogadores, aquela foto do Dudu na escada, né? Com todas as taças, leva todas as taças, faz um encontro dele com alguns funcionários que estão a vida toda no Palmeiras e que viram ele vocês têm razão. novinho, chegando lá. Não, eu até dava pra fazer. Olhei as redes sociais do Palmeiras e ontem, hoje é dia 13, né? Ontem, dia 12, fez 12 anos da despedida do Marcos. E aí o Marcos jogava com a camisa 12, ontem era 12 anos lá. Então tem um monte de coisa do Marcos, né? Tem um monte de post, assim, do Marcos. De 12 lançamentos que eles fizeram aqui de materiais, enfim. E aí eu não sei, eu não sei mesmo, tá? Se é alguma coisa no sentido de este é o ídolo. Tipo, lembrem deste como ídolo, sabe assim? Pode ser. E eu porque acho que... post do Dudu... E que é aquele que a gente mostrou, né? Que é o que a gente mostrou. E aí depois já tem um post do Estevão. Depois já tem um post do Gustavo Gomes. Do Marcos tem vários. Depois já tem um post do Marcos de novo. Passou meio que batido, assim, né? Entendeu? Foi o único e é isso. Eu acho que é isso, assim, talvez pode ser isso, né? De, nosso ídolo é esse aqui. E eu acho que é uma coisa de, ficamos magoados com o que você fez. Eu acho que tem isso, porque era um cara que estava passando por uma recuperação de uma lesão muito séria, ficou um ano fora e quando estava voltando, e o Palmeiras nesse período paga o salário, o tratamento, mas assim, isso é o risco do jogo, tá? Do negócio, o futebol. Você pode perder um cara por um ano, tem que pagar o salário, quando ele voltar e terminar o vínculo dele para outro clube, faz parte. Mas eu acho que ficou esse sentimento assim, o cara tá aqui, a gente tá ali bancando a recuperação e tal, o cara foi só voltar e já acertou com o Cruzeiro. Ingratidão, você acha? De uma certa ingratidão interna, eu não julgo. Se a presidente do Palmeiras teve esse sentimento, eu não condeno, assim, eu entendo do aspecto humano. Só que tem um outro aspecto aí, que é o aspecto do ídolo. Independentemente de qualquer rusga interna, o que é muito na linha do que a Bibi disse, o que o Dudu representa para o Palmeiras é maior do que isso. Eu acho que é o tipo da roupa suja que você lava internamente e externamente você não deixa de reconhecer os feitos, o legado. Eu acho que faltou um pouquinho nessa despedida. Foi mais ou menos o que a gente viu no Flamengo e o Gabigol. O Gabigol não quis tirar foto com o Landim, nem com o braço, mas tinha uma placa para ele. Teve um monte de treta esse ano. Nossa, uma relação super desgastada, eles não conseguiam se olhar nos olhos. Mas eles sabem que o Gabigol representa muito para a torcida que merecia fechar aquela história com um gesto bonito. O Dudu, quando sai emprestado para a Arábia, o Palmeiras ganha 2 títulos. Ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. Era para ser 14 títulos, né? Ele sai ali rapidinho e tem problema. Mas é muito vencedor, né? Porque eu tava falando isso com os meninos ali na produção. Tem toda essa trupe vencedora, né? Gustavo Gomes, Rafael Veiga e tal, Rony. O Dudu é essa trupe ainda, o Dudu porque ele começa lá em 2015. Exato, que dá o balão duplo, né? O chapéu duplo que o pessoal fala em São Paulo e no Corinthians e vem, e aí ganha tudo, ganha tudo.